Agora eu convido você a abrir sua Bíblia, irmãos, no texto que vamos meditar nessa noite, no livro dos Salmos. Nós que temos feito essa sequência nos chamados Salmos de Romagem, hoje chegamos, portanto, ao Salmo de número 131, um Salmo de Davi. E eu convido então você a abrir a palavra do Senhor nesse salmo que vamos meditar nesta noite. São apenas 3 versos e eu convido você então a acompanhar a leitura que farei. O salmo de número 131. Diz assim a palavra do nosso Deus. Cântico de romagem de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo, ou para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Ó Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. E clamamos para que o Senhor, na Tua graça e misericórdia, fale ao nosso coração e continue, ó Deus, a nos edificar, a nos fortalecer, a nos motivar, ao mesmo tempo nos admoestar e exortar para o nosso próprio bem e para que mantenhamos verdadeira comunhão contigo. Nos ensine, ó Deus, através deste salmo, é o que nós clamamos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe a nossa vida nesse momento de meditação na palavra do Senhor. Este é um salmo, como todos os salmos de romagem, que vai apresentar, o salmo vai apresentar os sentimentos, né, do coração, da alma, tanto do salmista quanto do povo. E aqui na leitura desses 3 versos fica claro esse sentimento de busca de Davi para ter uma postura de humildade na presença do Senhor. Ele diz: não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. É assim que Davi começa esse salmo. Mas hoje em dia, irmãos, infelizmente, quando se fala em humildade, quando se fala em buscar e viver diante das situações da vida, da família, do trabalho e até mesmo na igreja, com uma postura de dependência de Deus, carência de Deus, parece que hoje em dia esse modelo não é bem visto, não é bem quisto. As pessoas procuram ser bem-sucedidas, serem altivas, né? Estarem sendo reconhecidas. O sucesso, né, é algo que é buscado em nossos dias. Nós vivemos tempos onde o sucesso é o alvo de todos, né? E muitas vezes, na perspectiva humana, sucesso não está ligado à perspectiva de humildade, né? O sucesso, a fama e o dinheiro é justamente o objetivo de todos, principalmente numa geração como a nossa, uma geração discipulada, né, por youtubers. A gente tem falado sobre isso. Hoje nem estudar você precisa mais, né? Antigamente nós pensávamos numa perspectiva de sucesso, você tinha que estudar, você tinha que ter uma qualificação acadêmica para conseguir um bom emprego. Hoje nem estudar você precisa. Uma geração onde jogadores de futebol, né, acabam sendo aí o pico, né, de uma pirâmide de sucesso profissional e financeiro. Então, somos bombardeados, e a nossa geração, os nossos filhos são bombardeados no sentido de que não precisa fazer muita coisa no sentido pesado para alcançar o sucesso. E quando eles veem esses
personagens de sucesso do nosso tempo, né? O padrão de sucesso do nosso tempo, a postura que eles querem é justamente uma vida fácil. Então, esse é o tempo que nós estamos vivendo, onde sucesso, fama e dinheiro estão acima de todas as coisas. E com isso, o orgulho, a arrogância, a busca incessante por grandes coisas e coisas maravilhosas demais é o sonho de muita gente. É justamente aquilo que o Salmo apresenta como um desejo contrário de Davi, né? Eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Hoje não. As pessoas procuram grandes coisas e coisas maravilhosas demais. A vida simples, uma vida como servo do Senhor, de formar uma família e de viver na perspectiva de glorificar a Deus dentro de um contexto de um lar cristão, de ser instrumento útil dentro de uma sociedade, cumprindo com a responsabilidade dentro do seu trabalho. Isso parece ser uma vida muito monótona, isso é muito chato. Nós não queremos isso, nós queremos uma vida de glamour, nós queremos uma vida com holofotes, queremos uma vida de sucesso, fama e dinheiro, né? E isso tem sido o alvo e o desejo do coração, inclusive de muitos crentes. Agora, seria proibido desejar ser alguém na vida? Será que é proibido desejar ter sucesso, né? Talvez você possa pensar que, quando eu menciono isso na minha introdução, como, mas pastor, qual que é o problema em ser rico? Qual é o problema em ter fama? Qual que é o problema em ter sucesso? Há algum perigo, algum pecado nisso tudo? Dependendo da situação que te conduz para isso, sim. E dependendo da sua postura, e se isso vier para você, não. É isso que nós vamos tentar trabalhar no dia, nesse momento desse sermão. Quando nós olhamos para todos aqueles que Deus levantou e colocou em um lugar de destaque, no contexto bíblico, né, todos aqueles que obtiveram sucesso, todos aqueles que obtiveram fama, todos aqueles que se tornaram prósperos e ricos, têm um ponto em comum para esses personagens, até mesmo quando se refere aos ímpios. Tem um ponto em comum. E que ponto em comum é esse? Deus os colocou nessa condição. Deus os levantou. Né? Quando você olha, por exemplo, José do Egito, quem colocou ele naquela condição de governador do Egito e próspero, apesar de ter passado por toda a luta, mas quem o colocou lá? Deus. Quando você olha para Moisés, Deus o colocou lá. Quando você olha para Davi, um jovenzinho, pastor de ovelhas, um caçula, sem beleza, né, comparado com os portes que se esperavam para os reis, e recebe do Senhor esse benefício de ser rei de Israel. Quem o colocou lá? Deus. Salomão, Deus. Daniel, quem colocou ele no lugar de destaque, de reconhecimento e de tudo mais? Deus. Então, há algo em comum, né? E até mesmo os ímpios, que nós vemos na palavra do Senhor, que obtiveram sucesso, riqueza e fama, também foram colocados lá pelo próprio Senhor. Foram levantados por Deus para o seu propósito. Faraó, Nabucodonosor, Ciro, rei da Pérsia, todos esses chegaram no poder e diante dessa situação, porque Deus desejou que eles estivessem lá e havia um propósito de Deus em todas essas coisas. Então, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo, por exemplo, falando a Timóteo, que aqueles que querem ficar ricos acabam caindo em ciladas, né? E trazendo grandes prejuízos para si. Se Deus tem isso para você, e nós vemos o próprio apóstolo Paulo falando para Timóteo exortar os ricos a colocar a dependência da vida deles não na riqueza, mas no Senhor. Então, se Deus porventura te colocou numa situação de sucesso, fama ou dinheiro, Deus o colocou e tem um propósito para isso. E você tem que descobrir qual que é esse propósito. Inclusive a palavra do Senhor diz que é para socorrer aqueles que necessitam e glorificar a Deus com a riqueza que Ele tem te dado. Mas se Deus não te colocou nessa situação, o anseio, a busca, o desejo por essas grandes coisas, por coisas maravilhosas demais na sua vida, talvez seja um ídolo, talvez seja um caminho que te conduza a confrontar o próprio Deus. Então, quando nós vemos a situação de sucesso na vida das pessoas dentro de um contexto bíblico, em todas essas situações,
Deus é quem atuou e colocou com um propósito na vida dessas pessoas. Ainda falando da introdução aqui do nosso Salmo, ao lermos o Salmo 131, parece que estamos falando de algo controverso em relação ao Salmo 130. Né? Nós tivemos na semana passada estudando um pouquinho do Salmo 130, e que fala justamente de uma postura do salmista em buscar a Deus, inclusive a ação dele, né? A ação do próprio Deus, para o fortalecer, para o animar, né? Para que haja com misericórdia, sabendo que a salvação pertence a Deus. Então, e o Salmo 131 parece ser um salmo onde Davi, ao invés de se derramar diante do Senhor e reconhecer a sua pecaminosidade, ele parece se apresentar como se fosse um santarrão, né? Ele diz, não é soberbo meu coração. Meu amigo, quem não tem um coração soberbo? O verso 3 do Salmo 130, né? Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Então parece que é algo controverso, mas é que os focos são diferentes. Obviamente que se Deus olhar para o coração de qualquer um, inclusive quando olhava para o coração de Davi, via em Davi a mesma realidade pecaminosa de todos nós. Mas quando Davi usa essa expressão, numa perspectiva de demonstrar ao Senhor o desejo do seu coração em estar na presença mais e mais do nosso Deus. Agora, quem pode se apresentar a Deus e dizer o que Davi diz? Quem pode chegar diante do Senhor e falar assim, Senhor, não é soberbo meu coração, não é altivo meu olhar, eu não procuro grandes coisas, nem coisas demais, maravilhosas demais para mim. Todos nós, muitas vezes, temos desejos que não são os desejos de fazer a vontade do nosso Deus. E obviamente que temos esse conflito no coração. Mas então como entender essa expressão de Davi, né? Talvez a resposta seja conhecer um pouquinho o contexto. E dentro do contexto nós podemos imaginar e acatar, né, o porquê que Davi teve tal postura. Então vamos para o nosso contexto aqui para que você tenha uma ideia geral. Tudo indica que o contexto histórico do Salmo 131, que é atribuído a Davi, foi antes da sua coroação. Foi antes dele se tornar rei de Israel. Nós sabemos que Deus já havia avisado que o trono seria de Davi, o profeta Samuel já havia declarado, e o povo estava na expectativa e até mesmo incitando que Davi tomasse o poder. Então havia um movimento para que Davi, uma vez que Deus o havia escolhido, fosse lá e tomasse o trono de Saul. E aí, nesse contexto, Davi diz, espera, veja como termina o Salmo 131, né? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Davi sabia que Deus iria fazer a vontade dele na sua própria vida. Se Deus havia escolhido Davi para ser rei e havia já declarado através da palavra do profeta Samuel que ele seria rei, Davi sabia que isso ia acontecer. Mas Davi não estaria agindo de modo nenhum a forçar uma situação antes do tempo certo que Deus estava preparando. Então o Salmo 131 é um salmo de resposta ao povo de Israel, mostrando que o coração de Davi era um coração que sabia que seria rei, que sabia que estaria ali realizando algo que Deus o chamou, mas que ao mesmo tempo estava debaixo do controle de Deus, da soberania de Deus, da ação e do tempo de Deus. Então por isso ele fala, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Não vamos colocar o carro na frente dos bois, não vamos forçar uma situação. Irmão, se Deus tem bênção para a sua vida, se Deus tem um local de sucesso, de fama, até mesmo de prosperidade para a sua vida, no tempo de Deus, no modo de Deus, Deus vai fazer. Agora, a postura do seu coração não pode ser uma postura que busca isso. E isso é interessante porque no contexto da teologia de hoje, as igrejas têm incentivado as pessoas a
a exigir de Deus, a buscar de Deus uma posição de prestígio. Deus, você não foi chamado para ser cauda, você foi chamado para ser cabeça. Você é filho do rei, então Deus tem que te dar tudo aquilo que você precisa, merece e deseja. Basta você reivindicar, você tem que declarar em nome de Jesus, você tem que exigir. Veja, essas posturas que a teologia da prosperidade e que várias igrejas demonstram, até mesmo com essa teologia coaching, de motivar, de exaltar, você tem que dar valor a você, você é precioso, você é maravilhoso, o mundo não seria a mesma coisa sem você. Ou seja, toda essa ludibriação que a gente vê nos nossos dias está justamente indo na contramão daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se Deus tem algo para nós, o tempo de Deus isso vai acontecer. E a postura do coração do verdadeiro servo e da verdadeira serva tem que ser uma postura de humildade, uma postura de se humilhar na presença do Senhor. Pois a palavra de Deus diz que aquele que se humilha na presença do Senhor, Deus o exaltará. Né? Agora, a nossa geração tem forçado Deus nos abençoar. Né? É como um filho que acaba fazendo algo ou comprando determinada coisa e chega depois para o pai e fala: ó pai, eu comprei uma bicicleta nova, agora o senhor tem que pagar. Como se o pai fosse obrigado a dar aquela bênção. A gente faz isso com Deus. A gente extrapola, assume alguns compromissos, vai atrás de determinados sonhos e depois joga nas costas de Deus. Ó Senhor, o Senhor me abençoe agora para pagar os meus 60 parcelas do carnê lá. E eu vou colocar no meu carro que foi um presente que eu ganhei do Senhor. Eu estou forçando uma situação com Deus. Não é assim que as coisas devem acontecer num coração sincero ou verdadeiro. Davi sabia que ia ser rei? Sabia. Mas ele não busca isso. Ele não se aproveita dessa revelação que o próprio profeta Samuel já tinha dado a ele e ao povo, para ir lá usurpar o rei, para tirar Saul à força. Mas ele diz: espera, pois, Israel, espera no Senhor, desde agora e para sempre. As palavras de Davi ecoam uma circunstância, irmãos. Diante dessa situação, ele responde a Israel para esperar no Senhor e ter a postura que ele estava tendo. Uma postura de confiança, de espera, de humildade e de dependência do nosso Deus. O Salmo 131, portanto, expressa o sentimento de Davi, que acaba ensinando todo o povo como que devemos agir diante das promessas do Senhor. É um sentimento que deveria ser de todo aquele que conhece o seu real estado diante do Senhor Todo-Poderoso. Mesmo que Deus me chame para exercer determinada coisa, me dando determinada posição diante da sociedade, da família, da igreja, eu preciso ter uma postura correta em meu coração. E é isso que Davi acaba expressando para o povo. Esse salmo, portanto, retrata a postura de um servo que conhece e que mantém um relacionamento íntimo com Deus e sabe que o seu futuro ou o seu sucesso é fruto da vontade soberana de Deus. O futuro não depende de você. Você não pode produzi-lo. Se Deus não confirmar isso, irmãos, por mais que você tente, Deus não permitirá que isso aconteça. E é por isso que tem tanta gente frustrada na nossa geração. Por isso que existem tantas pessoas que não alcançam os sonhos que desejam e não aceitam a soberania, a grandeza de Deus e nem buscam conhecer a vontade de Deus para suas próprias vidas, e por isso se frustram e acabam entrando num caminho de tristeza, de desânimo e até mesmo de morte. Então, a postura de confiar, de esperar em Deus e saber que o Senhor fará o melhor em nossa vida, mesmo que seja uma vida simples, uma vida comum, e que nós devemos louvar, glorificar e exaltar ao Senhor, mesmo nessa vida, deve ser a fonte para uma gratidão, uma alegria no nosso coração. Mas vamos lá, qual que é o tema então que nós vamos estudar hoje aqui no Salmo 131? O Salmo 131 nos fala sobre as atitudes daquele que conhece e depende do Senhor.
Ou seja, se você tem comunhão com Deus, se você conhece a Deus e você depende de Deus, que tipo de atitude você tem que ter diante da vida, diante do seu futuro, diante dos seus sonhos, diante da expectativa se você vai ter sucesso, fama, dinheiro ou não? Qual que deve ser a sua postura? Porque pode ser que não, né? Pode ser que nada aconteça. A probabilidade de fracasso, irmãos, é muito maior do que a possibilidade de sucesso, né? E nós precisamos estar preparados para que tão somente Deus haja através da nossa vida e que o sucesso da nossa vida seja tão somente servir ao Senhor de uma maneira simples, num contexto familiar simples, num contexto profissional também simples, num contexto de manutenção de uma família, sem grandes coisas e coisas maravilhosas demais. O que há de mal nisso? Nada, desde que seja vivido em gratidão ao Senhor. Então o Salmo nos fala sobre as atitudes daquele que conhece e depende do Senhor, que se espera de um verdadeiro crente que conhece e depende do Senhor. A primeira atitude que eu quero chamar a sua atenção, daquele que depende, daquele que conhece a Deus, daquele que tem intimidade com Deus, é que essa pessoa vai viver em humildade. Ela vai viver na plena convicção de que, seja qual for o contexto que ela está vivendo, é um contexto que ela deve louvar e glorificar ao Senhor. É nesse sentido que Davi começa então dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração e nem altivo o meu olhar. Não é soberbo, não é altivo. O contraste disso é justamente humilde, é dependente, é carente. Espero no Senhor. Então a primeira atitude que se espera de um crente que conhece e depende de Deus é viver em humildade. A primeira atitude de Davi é declarar que o seu coração, fonte de todo sentimento, né, na perspectiva bíblica, não é orgulhoso, não é soberbo, não tem nariz empinado. Ele reconhece que ele não é ninguém sem Deus. Então todo o seu coração, o seu sentimento não é orgulhoso. O seu olhar, ou seja, a sua postura, né? As pessoas demonstram qual é a sua postura pelo olhar, né? Você reconhece uma pessoa altiva e soberba como ela te olha, né? Então, esse seu olhar que aponta para a postura não é arrogante, não é altivo. Ou seja, aquele que conhece a Deus e depende de Deus e sabe que o seu futuro depende da vontade do Senhor acima de todas as coisas, é uma pessoa que vive em humildade. O seu andar, veja aí a sequência do verso, né? Do verso primeiro, então fala: não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não ando, ou seja, o meu andar não procura grandes coisas. Então as ações ou o andar de Davi não é ganancioso, ele é simples, ele é humilde. É por isso que ele é o homem cujo coração que agrada a Deus. O seu coração não é orgulhoso, a sua postura, o seu olhar não é arrogante, e o seu andar ou as suas ações não são ações gananciosas. Ou seja, com isso Davi está ensinando a Israel que aquele que conhece a Deus e que depende de Deus, ele vive em humildade. Seja lá qual a vida que Deus lhe der, seja lá em que contexto Deus te colocar. Davi estava tranquilo quanto à sua posição, ele estava calmo no cumprimento da vontade de Deus. Ele não exigia nada, ele sabia que Deus estava no controle. Primeira atitude, portanto, daquele que conhece e depende de Deus é uma vida em humildade. Nada de soberba, nada de altivez, nada de ganância, mas humildade na presença do Senhor. A segunda atitude que se espera daquele que conhece e depende de Deus é a gratidão, ou seja, o demonstrar contentamento. Aquele que é feliz com toda e qualquer situação, aquele que é grato pelo que tem.
que é feliz pelas pequenas coisas, que é alegre pelos pequenos avanços, não é verdade? Veja o que ele diz ainda no final do verso 1: não ando à procura de grandes coisas, e nem coisas maravilhosas demais para mim. Então aqui a ênfase é procurar algo simplesmente para se aparecer, grandes coisas maravilhosas demais. Não. Ele está grato com aquilo que tem. Ele é pastor de ovelhas, então ele está feliz em ser pastor de ovelhas. Ele vai ser colocado como rei de Israel, então ele vai estar feliz em ser colocado como rei de Israel. Não importa se eu estou na posição de rei, ou se eu estou no exercício do filho mais novo, do filho caçula, como pastor de ovelhas, eu tenho contentamento, eu tenho gratidão, né? Aquilo que o Novo Testamento nos apresenta, tendo que comer, que vestir, sejais contentes. Ou seja, há uma gratidão por aquilo que tem. Eu não comparo com o outro. Eu não sei qual que é o padrão e o propósito de Deus na vida do outro. Se o outro tem mais coisas do que eu, não importa. Deus sabe, é Deus que trata. Eu conheço a Deus, sou dependente de Deus e eu vou estar alegre com aquilo que eu tenho. É a demonstração de um contentamento. Uma vida sem ostentação, uma vida simples. Esse é o padrão do verdadeiro cristianismo, irmãos. Né? O cristianismo de grandes catedrais, o cristianismo de pompa, o cristianismo de grandes recursos, no sentido de gerar até mesmo uma liderança, né? Dentro da comunidade cristã, que se coloca inatingível, cheia de sucesso. Isso foge o padrão de um verdadeiro cristianismo. Então, a segunda atitude aí é que ele não demonstra, ele não procura grandes coisas ou coisas maravilhosas, mas ele demonstra contentamento. O contentamento pela posição que tinha e por aquilo que possuía. Essa é a ideia. Eu não procuro grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Então, a questão daquilo que eu possuo e daquilo que eu sou. Ele tem contentamento tanto por aquilo que ele é e por aquilo que ele tem. Esse contentamento pela posição que tinha e por aquilo que possuía. Apesar do conhecimento a respeito da sua capacidade, é mais uma atitude daquele que conhece e depende do Senhor. Essa demonstração de contentamento. É lógico que todos nós, quando fazemos a comparação, sempre vamos encontrar alguém que está acima de nós. Mas aquele que conhece e depende de Deus, o foco dele não estará nas comparações. Eu tenho isso, fulano tem aquilo. Não. Ele vai estar, o foco dele estará na provisão vinda do Senhor. Na posição que o próprio Deus o colocou. E seja ela qual for, e seja os bens que porventura eu possua, se eu conheço e dependo de Deus, eu estarei contente. Esse contentamento será demonstrado. Davi, portanto, como crente, ciente da graça de Deus, ele queria estar no lugar que Deus o colocasse. Seja como pastor de ovelhas, seja como rei de Israel, o coração de Davi estaria disposto a demonstrar contentamento, seja em qual fosse a situação. E essa, portanto, é a segunda atitude que nós vemos de um verdadeiro crente, um crente que conhece, que tem intimidade com Deus e depende do Senhor. Caminhando aí um pouquinho mais, irmãos, nós chegamos na terceira atitude, daquele que depende, daquele que conhece a Deus, que este exercita a confiança, né? Veja aí o verso 2. Ele não está falando que ele não tinha vontade, ele não está expressando que ele não tinha o anseio, mas que ele tem uma atitude para quebrar essa ansiedade. Veja o que ele fala: pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Eu fiz calar e sossegar a minha alma. Agora veja, ele fez isso porque ele tinha condições de fazer isso suficientemente? Ele tinha condições de determinar? Não, aí ele usa uma figura
uma analogia aqui fantástica. E aí ele diz assim: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então ele está em paz, ele está tranquilo, porque ele fez calar e sossegar a sua alma. A sua alma até queria dizer, a sua alma até queria gritar, a sua alma estava em desassossego, desejando que aquela posição de sucesso como rei de Israel viesse logo, mas ele faz calar. Ele deposita a ansiedade no Senhor, ele faz sossegar a sua alma, da mesma forma que a criança no colo da mãe, né? A criança que já foi alimentada, a criança desmamada, né? Que já está ali simplesmente sentindo cuidar da proteção da mãe. Agora, a criança se cala sozinha, se sossega sozinha? É óbvio que não, é a mãe que o faz. Então a analogia que Davi usa é o seguinte: olha, a minha alma estava a ponto de gritar, de chorar, e ali em desassossego, mas quando eu confio, me coloco nas mãos do Senhor, que aqui é apresentado como essa figura da mãe, então eu fico em paz, porque eu exercito a confiança, eu fiz calar e fiz sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Então, saber lançar a nossa ansiedade aos pés do Senhor e confiar nele, que ele que é a fonte, né? Vamos pegar aqui a analogia da mãe da criança, né? Ele é a fonte de suprimento, é ele que vai dar o leite necessário para a criança se aquietar. Então eu vou exercitar a minha confiança, pelo fato de eu conhecer a Deus e de eu depender de Deus, eu vou fazer calar e sossegar a minha alma, porque eu sei que a verdadeira fonte de suprimento não está em mim, não está na minha vontade, não está no que eu faço ou deixo de fazer, mas está num Deus soberano, um Deus que me supre. Então aqui ele se demonstra como dependente, né? Essa dependência de criança. O fato de lançar a ansiedade aos pés do Senhor e confiar que Deus é a fonte da sua satisfação. Meu amigo, a criança, quando ela se aninha nos braços da mãe, principalmente a criança pequenina, ela não está nem ciente do que está acontecendo em volta do mundo. Mas o fato de estar ali naquele lugar é um lugar de satisfação. É por isso que ela se aquieta. Como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Quando você conhece a Deus e depende de Deus, por mais terrível que seja a situação e por mais tenebroso que seja o futuro, você exercita confiança. Essa é a terceira atitude daquele que conhece e depende de Deus. E por isso ele consegue se aquietar. Ele consegue sentir satisfação pelo simples fato de saber que Deus está no controle. Deus é a fonte do seu suprimento, Deus é a fonte da sua satisfação e Deus é a fonte da sua segurança. Você está nos braços, acalentado, socorrido, guardado, protegido. Então, a terceira atitude daquele que confia, conhece, depende do Senhor é justamente a confiança, sabendo que Deus é a fonte do suprimento, da satisfação e da segurança. Uma quarta e última atitude que eu gostaria de chamar a sua atenção, irmãos, é que aquele que conhece intimamente ao Senhor e depende de Deus em relação à sua vida, em relação ao seu futuro, quando ele é confrontado pelo anseio dos outros, porque as pessoas muitas vezes fazem isso conosco, né? Mas e aí, você não vai fazer? Por que você não vai lá? Por que você não faz isso? Por que você não abre essa porta? Força um pouquinho, toma uma atitude mais severa. As pessoas tendem a nos conduzir muitas vezes a forçar a bênção de Deus na nossa vida. E aí nós aprendemos no Salmo 131 com Davi, que aquele que conhece a Deus e depende do Senhor, ele testemunha sobre a esperança.
ele fala: Deus está no controle. Deus é quem vai me dirigir. Eu não preciso ir fazer nada de uma maneira despreparada ou impulsivamente. Eu vou confiar naquele que é o meu Deus. E por isso, então, o Salmo é uma palavra para as pessoas que estavam desejando que Davi fizesse algo logo. Ele disse: espera. Espera, ó Israel, no Senhor, no Deus da aliança, no Deus soberano, no Deus que comanda tudo e todos, no Deus que dirige a história, no Deus que muda as estações, o Deus que estabelece e remove reis, o Deus que muda o coração de pedra para um coração de carne, o Deus que age, o Deus que transforma, o Deus que é todo poderoso. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, nessa situação específica de Davi e em toda e qualquer situação. A quarta atitude daquele que conhece intimamente a Deus e depende do Senhor é que mesmo diante dos incentivos e das posturas de terceiros tentando nos conduzir a tomar uma atitude que sobressairia a própria vontade de Deus, que Deus tem falado no nosso coração, nós então testemunhamos sobre a esperança. Olha, a minha esperança está no Senhor. Espera, pois, no Senhor. Calma, Deus está no controle, Deus está, tudo tem o seu tempo. O Salmo termina, portanto, com uma expressão direcionada ao povo de Deus, que talvez estivesse ansioso, desejoso e até mesmo inquieto para ver Davi ser coroado. A resposta de Davi é: espera, ó Israel, no Senhor. Espera, porque Deus tem o seu tempo e o seu modo. Não é um convite a ter esperança em Davi. Ele não fala: calma, eu vou fazer, espera, eu vou realizar. Não, o foco está no Senhor. Não é uma espera pontual, só para aquele momento, ou para aquela decisão, ou para aquela atitude. Mas não, ele testemunha a sua esperança para aguardar e esperar no Senhor em todo o momento, desde agora e para sempre, seja nessa situação específica ou em toda e qualquer situação. Veja que o Salmo 131, uma vez quando compreendido corretamente dentro do contexto histórico do Salmo, acaba nos inclinando a compreender e a conhecer muito mais sobre o coração de Davi, que era um coração de alguém que conhecia, que tinha intimidade com Deus e dependia do Senhor, e que por isso tinha as atitudes corretas. Vivia em humildade, né? Tendo inclusive uma manifestação diante de Deus que não é altivo, que não é soberbo, que não anda à procura de grandes coisas. É um crente, um servo de Deus que também demonstra essa confiança em Deus, o contentamento por que tem e que testemunha a respeito de esperar ou de ter a esperança na ação do Senhor. Concluindo, em todo o tempo nós somos assaltados, né, pelo cuidado em relação ao futuro e com as expectativas pelo sucesso. Mas isso não está em nossas mãos. Para aqueles que conhecem e dependem de Deus, nós precisamos fazer calar e sossegar a nossa alma. Fazer calar e sossegar, inclusive, as vozes dos demais que não esperam no Senhor, que não têm paciência. Deus está no controle. E porque eu tenho comunhão com Ele e dependência dEle, eu posso esperá-lo. Eu posso viver em humildade, com contentamento, com confiança e esperança. Há uma diferença entre confiar e esperar. Tem muita gente que diz confia no Senhor, mas sempre está colocando o carro na frente dos bois, não espera o tempo de Deus. Então a confiança e o tempo da espera correta precisa ser
bem calculado. Para isso, irmãos, relembrando aqui, né, fazendo essa aplicação final, nós precisamos, segundo aquilo que aprendemos no Salmo 131, viver em humildade. O que significa isso? Calar o orgulho, a arrogância e a ganância no nosso coração, nos nossos olhos e nas nossas ações. O padrão de um verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que não busca ostentação, mas que vive uma vida simples, sabendo que ele vai glorificar e exaltar a Deus, seja qual o lugar que Deus o colocou, seja qual a posição que Deus lhe deu, e seja quais os bens que Deus tem confiado a ele. Viver uma vida em humildade. Segundo, demonstrar contentamento, calando o desejo pelas grandes expectativas e viver contente com a nossa realidade. O dia que nós aprendemos a viver contente com aquilo que nós temos, certamente Deus, na sua graça e misericórdia, nos dará mais. Agora, quando nós não somos contentes com o pouco que temos, como que Deus vai nos dar o mais? Porque teremos uma postura insaciável, nunca nos sentiremos satisfeitos. Imagina a analogia que Davi usa aqui, o bebê que não para de mamar nunca, que nunca se sacia, que nunca se aquieta, que nunca se acalma, sempre quer mais, vai acabar morrendo. E é assim que acontece em relação àqueles que não vivem num contentamento, calando o desejo pelas grandes coisas. Será que eu preciso realmente ter a posição tal, ter uma postura tal, ter o bem tal? Deus sabe o que de fato eu preciso, o que de fato é importante para mim. E fazer calar essas grandes expectativas então em nossa vida, sabendo que Deus vai me conduzir. E a partir do momento que Ele vai abrindo portas, aí eu sei que é a vontade do Senhor e eu vou estar com o coração agradecido por tudo aquilo que Ele tem me dado. Viver contente com a realidade que Ele me dá. A terceira, exercitar a confiança. Deixa eu abrir aqui para que você possa ver talvez melhor aí na sua casa. Exercitar a confiança, calando a ansiedade quanto ao suprimento, a satisfação e a segurança. Deus está no controle, irmãos. Creia nisso. E a quarta postura ou atitude daquele que conhece a Deus intimamente e depende dele, ele testemunha para os terceiros, para os outros, a respeito da esperança que ele tem em Deus, calando e fazendo sossegar os anseios dos outros que depositam confiança em nós. Calma, espera, ó Israel, espera no Senhor, desde agora e para sempre. Tenha tempo, vamos viver cada momento. Deus fará a sua vontade em nós. Aquele que se humilha na presença do Senhor, no tempo correto será exaltado. Aquele que é grato ao Senhor receberá a postura da sua gratidão. Aquele que confia e espera no Senhor, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, as coisas acontecerão na sua vida. O desejo do nosso coração é que Deus fale ao seu coração para que, mesmo sendo bombardeados por essa geração que busca só sucesso, fama e dinheiro, nós possamos, como verdadeiros crentes que conhecem o verdadeiro Deus e dependem do verdadeiro Deus, ter as atitudes corretas de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Humildade, contentamento, confiança e esperança, e um testemunho a respeito dessa esperança. Que Deus te abençoe, te fortaleça, te anime e que te traga a verdadeira paz. Amém?